falando ainda sobre esse confronto, o Michael, né, meio que deixou as portas abertas para quem sabe ter um retorno para o Flamengo, né? Ele, inclusive, na entrevista que ele cedeu depois do jogo, ele falou: o futuro a Deus pertence. Não vou me comprometer uma hora dessa, não. Se penso a voltar, sim, que ele pensa em voltar ao Brasil, e sim que o Flamengo é prioridade por causa do Marcos Braz. A gratidão que eu tenho por ele é grande, porém a gente também não pode falar: o Flamengo tem que trazer de volta. O futebol tem outras variedades, certo? Mas o futuro a Deus pertence. Tenho mais 4 meses aqui. Vai dar certo e vocês vão saber. Seria, então, quem sabe o Michael, esse reforço de meio de temporada, meio que deixou claro que a volta dele é meio que iminente, né? É mais do que certo pela gratidão que ele tem, não só com o Marcos Braz. Ele cita o Marcos Braz, mas é claro que tem muitos outros jogadores dentro do elenco e também toda a parte da comissão que foi muito receptiva em ajudá-lo num momento tão difícil da sua vida, né? Quando ele teve lá o momento da sua depressão, né? Nitidamente ele lembra com muito carinho do Flamengo, né? Isso aí é bem visível e, como você falou, ele teve motivos para isso. Passou momentos difíceis aqui, mas ele encontrou no clube ajuda para se reerguer. Infelizmente não encontrou algo básico, não só para ele, mas para qualquer atleta, que é um profissional da psicologia dentro do clube. Talvez isso tivesse até o ajudado mais, ou talvez tivesse detectado algo antes mesmo dele ter um problema grave como ele teve. Agora, se o Michael vai voltar ao Flamengo, cara, hoje, certamente, se ele estivesse no Flamengo, ele seria muito mais útil do que todos os reservas do Flamengo. Hoje, o Michael, sobretudo, aí eu vou falar especificamente, o Michael de 2021 é muito melhor que o Cebolinha de 2022 e é muito melhor que o Marinho de 2022. Agora, se ele vai voltar, Cleitinho, eu gosto muito do jogador, mas eu não sei se ele seria a minha primeira opção, por exemplo, para esse lado direito. Eu acho que o Michael... Eu acho, cara. Eu acho. Assim, eu tenho saudade do Michael. Eu acho que ele tem características muito interessantes de o drible curto, a mudança de direção muito rápida. Acho que ele é um jogador corajoso, mas eu acho que o Flamengo... na hora de, lá que o Centro de Inteligência vai mapear jogadores, eu acho que o Flamengo poderia ir atrás de jogadores que têm, por exemplo, um pouco mais de capacidade associativa que o Michael, um pouco mais de jogo coletivo que o Michael, porque eu acho que é a característica do Flamengo. Eu acho que um driblador puro e simples, como muitas vezes é o Michael, eu acho que não desenvolve todo o potencial e não se encaixa com perfeição no time do Flamengo, tá? Mas é só uma ponderação que eu estou fazendo, mas é um jogador que tem sempre que estar no radar do Flamengo, porque ainda que com uma certa dificuldade conseguiu vestir bem a camisa do Flamengo, acho que tem muitas qualidades, acho que ele é um jogador persistente, um jogador que fez gols importantes, fez uma grande participação no Flamengo. Eu só procuraria, Cleitinho, um pouquinho mais de outras características, sobretudo em relação ao jogo coletivo, que eu acho que o Michael deixa um pouco a desejar. Se eu falar que eu não sou a favor da volta do Michael, eu posso estar sendo até um pouco hipócrita, porque quando ele saiu, eu falei que quando ele pudesse ter um retorno para o Brasil, eu aceitaria ele de braços abertos, por tudo que ele representou num período do Flamengo. Eu acho que ele já mostrou que é um grande jogador, que é um cara que tem características únicas. Esse 1 contra 1 dele é praticamente imparável, vamos dizer assim. Mas eu vi uma galera falando aqui que ele é bagre. Eu não acho ele bagre. Eu acho que ele realmente tem algumas dificuldades de assimilar alguma parte defensiva e aí acaba que ele tem um desequilíbrio, que é o que o Rafael acabou de comentar, e isso eu não posso discordar dele. Eu acho que ele acaba esbarrando em algumas questões que isso impede com que talvez grande parte do torcedor queira ele de volta. A única coisa que eu tenho para falar sobre isso, Rafa, é que, sabendo das carências do Flamengo e sabendo como o Flamengo atua no mercado no meio da temporada, para tentar repatriar alguns jogadores, trazer alguns jogadores consolidados da Europa para virem para o cenário sul-americano, o Michael tem esses 4 meses de contrato, em tese ele viria de graça. Eu não sei, na verdade. O contrato dele vai até o meio do ano agora? Deixa eu dar uma olhada aqui no contrato dele, até quando vai. Mas eu acho que não tem tanto tempo também, não. Vamos ver aqui. Contrato
Não, pô, o contrato dele vai até 2025. Falta tempo para Dedéu ainda. Para mim, é porque ele falou 4 meses, eu imaginei que o contrato dele acabasse agora. Mas, enfim, provavelmente deve ter alguma movimentação, porque lá termina a temporada, e quem sabe até pode existir uma conversa já antecipada do próprio Marcos Braz para o retorno dele. O meu grande problema, Rafa, eu vou te dizer qual é. É porque o Flamengo, eu não consigo enxergar o Michael tomando a vaga de nenhum desses caras da frente. Então você está contratando para compor elenco. E por mim está tudo bem. Só que, além de compor elenco, eu acho que o Flamengo hoje já atingiu um patamar que ele precisa não só compor. Ele precisa trazer um jogador para a gente começar a questionar a titularidade de algum desses jogadores, para tentar incomodar algum desses jogadores. Não que eu queira o Arrascaeta no banco, não que eu queira o Gabigol no banco, não que eu queira o Pedro no banco, e até mesmo o Everton Ribeiro, que eu tinha uma enorme resistência, mas ele já me provou que, porra, dá para ele jogar. Um cara que pode não ter começado bem em 2023, mas foi um dos melhores e regulares jogadores da temporada de 2022, ao lado do Rodinei ali, fez uma grande dupla. Mas a verdade seja dita, Rafa, eu acho que com o elenco que nós temos hoje, com o patamar que a gente vem alcançando ano após ano, você contratar um Michael, desculpa, é você manter o seu elenco no mesmo patamar. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao Michael, e eu acabei de dizer, eu quero, se ele puder voltar, que ele volte. Sendo uma boa negociação, principalmente financeira para o Flamengo, que ele volte. Mas vamos levantar uma moeda? Se o Flamengo trouxer o Michael para a direita, o Flamengo não vai trazer mais ninguém ali para frente. O Flamengo tem, parece, 4 posições que são prioridade. O goleiro já contratou, o cara chega no meio do ano. O Flamengo talvez imagina trazer um volante, um lateral direito, um meia, na verdade são 5, e um cara pela direita. Se traz o Michael, esse cara da direita já foi. E eu acho que dá para o Flamengo se reforçar com jogadores muito melhores do que o Michael. E com todo o respeito ao Michael e por toda a admiração e carinho que eu tenho por ele. Nem conheço, mas já considero pacas. Então, assim, por exemplo, ó, o Denilson falou aqui, ó, será melhor que o Ângelo, que é o nosso próximo tema, e eu acho que a gente já pode meio que... Vou esperar um pouquinho. Na verdade, eu vou dar uma segurada e a gente já vai falar sobre o Ângelo. Mas você entende o que eu quero dizer, Rafa? E um outro ponto. Acabei de cobrar criatividade para esses caras com a contratação do Gerson. Porra, trazer o Gerson, todo mundo sabe o que o Gerson é capaz. Não, mais uma vez, não estou questionando a contratação do Gerson. Mas está muito fácil. Pega as últimas contratações do Flamengo, Rafa. Não tem uma contratação, talvez o Varela, a vinda do Varela, porque realmente eu não conhecia, pode ter sido um mapeamento e foi uma oportunidade porque ele estava na Rússia. E ele acabou vindo para cá. Oportunidade. Mas se a gente for mapear, Rafa, falta um pouquinho dessa criatividade. O Flamengo vai sempre no mesmo estilo de jogador. Jogador da Europa que já não está tendo espaço ou que está em final de carreira, contrato, e deseja voltar para a América do Sul. O Vidal entrou nessa. O próprio Pulgar entrou nessa, estava em baixa, veio, e aí, porra, tem ali o Conchavo, que é o mesmo empresário, então facilita. Então, assim, trazer o Michael. Cara, beleza, eu aceito o Michael. Porra, mas eu espero um jogador além do Michael, pô. Eu quero um jogador melhor do que o Michael. E 1000 desculpas, o Michael não banca nenhum dos 4. Sabe quem banca um dos 4? O Bruno Henrique, pô, que tá aí dentro já. Ele se recuperando e voltando, o Bruno Henrique é um dos 4. O Bruno Henrique é melhor do que o Michael, pô. Características diferentes, mas é melhor do que o Michael. Então eu espero que o Flamengo vá ao mercado e consiga trazer um jogador que seja acima do Michael. Mas se não tiver o que fazer, porra, esbarrou em questão financeira, aí beleza, eu vou entender, vou achar muito legal a volta do Michael, mas eu meio que concordo com você, Rafa. Eu meio que concordo, mas não vou ficar também super decepcionado se for o Michael, entendeu? Eu vou entender, só que eu vou sempre esperar mais.